O São Paulo ontem se sagrou campeão da Copa do Brasil e levantou pela primeira vez na história do clube a taça da competição. O jogo contra o Flamengo ficou no empate em 1 a 1 e como o tricolor tinha vencido lá no Maracanã, Dorival Júnior conseguiu mais um título da Copa do Brasil de forma consecutiva. Sampaoli deu mais um péssimo exemplo ao fim da partida em ir embora pro vestiário sem conversar com seus jogadores. E quem foi consolá-los, acredite ou não, foi Dorival Júnior. Inclusive o técnico do São Paulo depois da partida desabafou sobre tudo o que aconteceu com ele nesse último ano ao falar o seguinte: foi muito estranho o que aconteceu, falaram que eu só fiz o arroz com feijão e qualquer um faria isso com o elenco do Flamengo. Tentaram uma desqualificação do trabalho que eu fiz. Hoje comprovo com o São Paulo que para atingir o topo tem que ter comprometimento e dignidade. Depois da partida, Luciano, em entrevista, aproveitou para dar um recado à equipe do Flamengo. Eu queria agradecer a diretoria do Flamengo que mandou o Dorival embora e ele veio pra cá. Meus amigos, São Paulo então superou o Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Parabéns a Dorival Júnior, ao São Paulo e o técnico mais uma vez comprovando que sim, é um bom técnico, faz mais uma vez um belo trabalho, só que agora na equipe do São Paulo, 2 vezes consecutivas campeão da Copa do Brasil, e o Flamengo comprova realmente que fez um erro em ter mandado o Dorival Júnior embora. Lembrando que o Dorival tinha conquistado Copa do Brasil e também Libertadores, tá? E mesmo assim foi sacado da equipe do Flamengo e, cara, o Sampaoli vai de mal a pior, né? O portal GE depois do jogo aí falou que no vestiário ele falou para os jogadores que o Flamengo não soube aproveitar ele e ele não soube aproveitar o elenco do Flamengo. Também falou aí que o Flamengo jogou melhor que o São Paulo em 3/4 dessa final, falou que foi melhor que a maioria dos times aí na Copa do Brasil. Basicamente aquela dor de cotovelo, né? Então realmente o trabalho do Sampaoli no Flamengo vai de mal a pior e tudo indica que ele tá com os dias contados, né? Se não for embora até o fim da temporada, pro ano que vem ele não fica de jeito nenhum, tá? Ou sai nos próximos dias, nas próximas semanas, ou então sai em dezembro. Pra próxima temporada, Sampaoli não fica no Flamengo. Eu sou o Todd, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, e nele eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora te falar sobre Bruno Henrique na equipe do Palmeiras, convocação da seleção brasileira, mais uma vez com algumas polêmicas. Ontem teve muito jogo interessante pelos campeonatos europeus, Nasser Al-Khelaifi respondeu a Lionel Messi, vou te falar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Na última semana, vários meios de imprensa aqui do Brasil noticiaram o interesse do Palmeiras em trazer Bruno Henrique grátis em 2024, e agora essa história vem ganhando cada vez mais força. Ontem, inclusive, o apresentador da CNN Brasil, Benjamin Bach, cravou que o camisa 27 será do Palmeiras ano que vem, ao falar o seguinte no programa Domingou com Benja: por falar em Bruno Henrique, eu tenho informação de que ele já acertou com o Palmeiras. Ele teria pedido 2 anos de contrato para o Flamengo e o Flamengo não quis dar esse tempo. A informação que eu tenho é que Bruno Henrique joga no Palmeiras em 2024. Lembrando a vocês aí que a prioridade do Bruno Henrique ainda é renovar contrato com a equipe do Flamengo. Só que realmente tem esse desacordo, né? Ele quer 2 anos, o Flamengo quer oferecer 1 ano só. E vamos ver agora como é que vai caminhar as conversas nesses próximos dias. Além do Palmeiras, o Grêmio é interessado, Fluminense, Vasco também. Mas o Bruno Henrique não vai jogar em nenhum rival lá do Rio de Janeiro. Mas vamos ver o que é que vai acontecer no final dessa história, né? Se ele vai renovar com o Flamengo, se ele vai parar no Palmeiras, o que será que vai acontecer com o Bruno Henrique? No último sábado, Fernando Diniz convocou os 23 jogadores que vão enfrentar a Venezuela no dia 12 e o Uruguai no dia 17 de outubro pelas eliminatórias da Copa do Mundo, onde os convocados foram os seguintes: Alisson, Ederson, Lucas Perry, Bremer, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Nino, Danilo, Wanderson, Caio Henrique, Renan Lodge, André, Bruno Guimarães, Casemiro, Gerson e Rafael Veiga, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. Uma das grandes surpresas foi Gerson, que não vem jogando bem pelo Flamengo, e obviamente nas redes sociais muita gente questionou a convocação. Então Diniz justificou a escolha ao falar o seguinte na entrevista: é uma das convocações mais fáceis pra mim. Gerson foi um dos jogadores que eu mais vi atuar fora os do Fluminense. Ele tem jogado constantemente bem, é um jogador acima da média. Agora convenhamos, uma baita ausência nessa lista é Anderson Talisca, que
que vem deitando lá no Al Nassr ao lado de Cristiano Ronaldo. Inclusive, depois da convocatória, o jogador postou o seguinte nas suas redes sociais: "Eu estou começando a achar que não sou brasileiro não." Meus amigos, é simplesmente absurdo, né, isso daqui com o Talisca. Ele vem jogando bem faz tempo e mesmo assim não ganha chance na seleção. Muita gente achou aí com a chegada do Fernando Diniz, o Talisca poderia aparecer na lista, né? Mas esquece, cara. No último jogo do Al Nassr, ele marcou 2 gols, o Cristiano Ronaldo marcou os outros 2. O Talisca vem jogando muito bem, marcando gol adoidado. E mesmo assim, quem tá sendo lembrado aí é o Matheus Cunha, né? Na minha opinião, o Talisca merecia sim uma chance na seleção. E essa convocação do Gerson, sinceramente, eu não entendi. Ele não vem jogando bem pelo Flamengo, tá? Mas o Diniz justificou aí, inclusive falando que é um jogador acima da média, tá? Quero saber o que é que você achou dessas convocações. Comenta também sobre o Gerson e o Anderson Talisca. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui tem vídeos novos todos os dias pra sempre te deixar muito bem antenado em relação ao mundo do futebol. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais, onde também sempre rola muito conteúdo desse esporte maravilhoso. Ontem, clássico do norte de Londres, Arsenal e Tottenham ficaram no empate em 2-2. O destaque foi para Heung-min Son, que marcou os 2 gols dos Spurs. Newcastle meteu um chocolate histórico no Sheffield United ao vencer por 8-0 fora de casa. Chelsea perdeu em casa por 1-0 para o Aston Villa e chegou ao 3º jogo consecutivo sem vitória. Já o Liverpool venceu o West Ham por 3-1 com gols de Salah, Darwin Núñez e Diogo Jota. Manchester City lidera a tabela com 18 pontos, Liverpool tem 16, Brighton 15 e Tottenham completa o G4 com 14. Arsenal é o 5º colocado, United é o 9º e Chelsea está em 14º. Haaland é artilheiro isolado com 8 gols, seguido por Son com 5. Lá na Itália, a Internazionale visitou o Empoli e venceu por 1-0 com gol de Di Marco. Bolonha e Napoli ficaram no empate sem gols. Torino e Roma empataram em 1-1. A Inter Milão lidera a Série A com 15 pontos, Milan tem 12, Lecce tem 11 e Juventus completa o G4 com 10. Napoli é o 7º colocado, Roma está em 13º e Lazio está em 15º. Lautaro Martinez é o artilheiro da Série A com 5 gols, seguido por vários jogadores com 4. Pelo Campeonato Português, Benfica ontem venceu por 3-1 o Portimonense e o Braga goleou por 4-1 o Boa Vista. Porto lidera com 16 pontos, Benfica tem 15, Sporting e Boa Vista tem 13 pontos cada. Braga é o 6º colocado. Robert Bozenic é o artilheiro com 5 gols. No Clássico de Madrid, ontem Álvaro Morata marcou 2 vezes e comandou a vitória do Atlético sobre o Real por 3-1. Griezmann marcou outro gol dos colchoneiros e Toni Kroos diminuiu para o Real Madrid. Barcelona e Girona têm 16 pontos no topo da tabela da La Liga. Real Madrid é o 3º colocado com 15 e Atlético de Bilbao completa o G4 com 13 pontos. O Atlético de Madrid é o 5º colocado. Morata, Lewandowski e Bellingham são os artilheiros com 5 gols cada. No Clássico francês, ontem o Paris Saint-Germain goleou o Olympique de Marselha por 4-0. Kolo Muani e Gonçalo Ramos marcaram seus primeiros gols com a camisa do time de Paris. Stade Brestow lidera a Ligue 1 com 13 pontos. Nice é o 2º colocado com 12. Paris Saint-Germain e Mônaco completam um G4 com 11 pontos. Mbappé é o artilheiro isolado com 7 gols. Na Bundesliga, o Bayer Leverkusen segue embalado e ontem eles meteram 4-1 no Heidenheim. Destaque para Boniface, que marcou 2 vezes. Bayern de Munique e Leverkusen estão no topo da tabela com 13 pontos cada. Stuttgart e Leipzig completam o G4 com 12 pontos. Borussia Dortmund é o 6º colocado. Guirassy é o artilheiro isolado com 10 gols, seguido por Harry Kane com 7. O Ajax vinha perdendo por 3-0 para o Feyenoord, porém o jogo teve que ser suspenso por conta dos torcedores do Ajax, que ficaram malucos, atirando sinalizadores no gramado e eles começaram a quebrar muitas coisas no estádio. Houve muito tumulto também na saída do estádio. Pra quem não sabe, o Ajax tá fazendo um péssimo começo de temporada, tem apenas 5 pontos, estando a 10 do líder PSV. O Ajax hoje em dia na tabela está em 14º lugar, flertando já com a zona de rebaixamento. O primeiro time aí na zona de rebaixamento é o Utrecht, que tem 3 pontos, ou seja, 2 a menos que o Ajax. O Ajax realmente está fazendo um péssimo começo de temporada e a torcida tá maluca. Tem outros times também aí se destacando negativamente por um péssimo começo de temporada. Temos o Chelsea em 14º colocado com apenas 5 pontos, também já ficando perto da zona de rebaixamento. Temos o Lyon, um grande time lá da França, já na zona de rebaixamento. O negócio
negócio realmente tá muito feio para esses 3 times, tá? Chelsea, Lyon e Ajax, meus amigos, estão fazendo um péssimo começo de temporada. Tu lembra mais algum aí europeu que também se encaixa nesse barco? Comenta aí. Na semana passada, Messi, em entrevista, contou que estava magoado com o Paris Saint-Germain por não ter tido reconhecimento do clube em relação ao título da Copa do Mundo. Então agora o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, em entrevista à Rádio Monte Carlo, respondeu ao argentino, revelando os motivos para não celebrar a conquista. Como todo mundo viu, publicamos um vídeo, comemoramos com Messi em um treinamento e também no ambiente privado, mas com todo respeito, somos um time francês. É claro que era delicado celebrar no estádio Parque dos Príncipes. Temos que respeitar o país que a Argentina derrotou, seus companheiros franceses e também os nossos torcedores. Mas Messi era e continua sendo um jogador incrível e estamos orgulhosos de termos tido ele aqui. Meus amigos, então, o Khelaifi confirmou que muita gente inclusive comentou no vídeo quando eu contei dessa entrevista do Messi, né? Que não tinha como ele ser homenageado no estádio, porque justamente a Argentina foi campeã em cima da França, né? E não pegaria bem com a torcida, com os companheiros também. Quero saber a sua opinião sobre isso daqui. Vocês acham aí que o Paris Saint-Germain fez o correto em não comemorar no estádio a conquista da Copa do Mundo? Ou o Messi merecia essa celebração? Lembrando que eu mostrei pra vocês na semana passada, né? O Brighton fazendo uma baita celebração para o McAllister na época, e não foi no estádio, tá? Foi no CT do clube, só com os jogadores mesmo ali, e foi uma baita celebração, tá? Quero saber a tua opinião em relação a tudo isso. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e falou! It's gonna be a long night.